Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar, por favor. Caríssimos fiéis, hoje é o dia em que a Igreja foi finalmente instituída, em que a nova lei, a lei do amor por Deus, é promulgada de maneira definitiva, em que o Antigo Testamento é revogado e não tem mais valor. Ao contrário, a partir de agora, a partir da festa de hoje para os apóstolos, até a destruição do templo, no ano 70, essa lei, que já não obriga mais, será ainda tão somente tolerada, até que depois da destruição do templo, fato que manifesta claramente que Deus aboliu o Antigo Testamento, a lei antiga, se cumprida, passa a ser pecado. A partir de agora, é a nova lei que entra em vigor, é ela que rege as almas. A lei de Moisés não existe mais para sempre. Hoje, o Espírito Santo veio de modo repentino sobre os apóstolos e, aparecendo exteriormente como labaredas de fogo, transformou interiormente as almas deles e os corações deles em fornalhas ardentíssimas de fogo vivo. Hoje eles receberam uma visão de Deus em forma de fogo e foram abrasados interiormente de amor por Deus. Hoje o Espírito Santo, numa luz vibrante, apareceu a eles com um aspecto de labaredas e línguas de fogo, para que os apóstolos fossem eloquentes nas palavras e ardentes na caridade. Hoje os apóstolos foram robustecidos nas suas almas pelo dom da fortaleza para praticar por instinto, um instinto sobrenatural, um instinto do Espírito Santo, toda espécie de virtudes heróicas, com invencível confiança em superar os maiores perigos ou dificuldades que possam surgir. Hoje os apóstolos receberam o Espírito que permeia o universo, permeia com o seu governo, com a sua ordem, com a sua direção. O Espírito que dispõe tudo, forte e suavemente, um Espírito que realiza todos os bens que são feitos, que vê tudo, que entra em tudo, que distribui tudo com prudência, com sabedoria, com inteligência. Hoje os apóstolos foram abrasados pelo Espírito que anuncia o futuro, que repreende o mundo, a carne, os demônios, o Espírito que expulsa os demônios. O Espírito que desde o começo do mundo pairava sobre as águas, procurando uma criatura sobre a qual ele pudesse se lançar para fazer dela a sua presa. O Espírito dos profetas, o Espírito da Santíssima Virgem, o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito pelo qual nós renascemos, pelo qual somos feitos filhos de Deus, o Espírito que faz os sacerdotes, o Espírito que consola os doentes, o Espírito que absolve os pecados, o Espírito que transubstancia o pão e o vinho no corpo e no sangue de nosso Senhor, o Espírito que governa as famílias. Espírito de graça e de misericórdia, Espírito suave, Espírito de bondade, Espírito mais doce que o mel. Espíritos principales, o Espírito que faz os chefes. O Espírito que conforta, que alegra, que dá paz, de castidade, de mansidão, Espírito de serenidade, Espírito de oração, Espírito de recolhimento, Espírito de vida interior, Espírito de amor por Deus, Espírito que faz as pessoas serem amigas, Espírito que faz as pessoas serem amigas de Deus, amigos no Sagrado Coração, amigos da cruz de Cristo. E finalmente, se nós pudermos destacar dentre todas as atribuições que são dadas ao Espírito Santo, talvez a que mais nos causasse admiração, se nós compreendemos bem o que é um ser humano, é de dizermos que o Espírito Santo é o doce hóspede das almas. Porque, caríssimos, a nossa condição humana nessa vida, o estado constitutivo da nossa vida humana nesse mundo, é a de sermos seres tentados. A tentação é a vida do homem nesse mundo. Somos seres essencialmente tentados. Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre tentados. A grande tentação dessa vida é a de abandonarmos pouco a pouco a vida em Deus.
o homem é profundamente inconstante. A questão da salvação da nossa alma, a questão do nosso amor por Deus, essas coisas ultrapassam a nossa natureza. Isso não é só uma questão de metafísica, entre a natureza humana e o sobrenatural, e questões de disputação dogmática, que são fundamentais, mas isso tem repercussões concretas na nossa vida. O sobrenatural, isso deve ser compreendido com o nosso coração. O sobrenatural ultrapassa a nossa natureza humana. Naturalmente, o homem não se sustenta no sobrenatural e ele cai. Ser constante num ponto, durante um certo tempo, isso é possível. Ser constante em tudo, ser constante sempre, isso é impossível para a natureza humana. A grande tentação humana é a sensação instintiva de fracasso, um instinto de defectibilidade. E essa defectibilidade, essa sensação que é real, e ela é real, ela não é só psicológica, ela tem fundamento. Essa sensação de defectibilidade em relação ao conjunto dos nossos deveres, ela é humanamente intransponível. Frequentemente essa defectibilidade não se vê, frequentemente ela não aparece, mas ela pesa dentro de nós, e pesa forte. E como vencer isso? Como ter paz? Como ter paz na alma? Pelos esforços, sem dúvida nenhuma, pela vigilância, sem dúvida nenhuma, mas antes de tudo, obtendo compaixão de Deus. Pela compaixão de Deus, Ele nos dá constância, à medida que a inconstância aparece. E essa compaixão se obtém pedindo, não de outro modo. Não de outro modo. Essa compaixão de Deus se obtém pedindo. Nas tentações, nas grandes tentações, que servem para mostrar para o quanto a gente serve, para o quanto nós prestamos, para nada. Nossa natureza, ela é tão perturbada que o ser humano perde completamente o equilíbrio moral. O ser humano, nas tentações, sobretudo nas grandes tentações, ele perde completamente o prumo. A nossa natureza, nas grandes tentações, ela é tão perturbada que o ser humano perde completamente o prumo. Nessas tempestades, os bons propósitos, precauções tomadas, resoluções, bons hábitos, tudo isso desaparece. Todas essas coisas parecem aniquiladas. E o ser humano pobre está lá, sozinho, consigo mesmo, com uma paixão furiosa que o atormenta e o demônio que atiça o fogo. Isso é ser humano. Essa é a condição do ser humano nessa vida. E nessas horas só tem dois recursos que Deus quis que fossem só esses dois recursos para a nossa humilhação. Esses recursos são a graça e a oração para pedir a graça. Não há outro modo que não seja obtendo compaixão de Deus. A tentação do ser humano nessa vida é de ficar em pé diante de Deus e de falar, eu me basto. E a condição humana, entretanto, é de que nós somos seres essencialmente tentados. Nessas horas as pessoas perdem completamente o prumo, só existe um modo de se manter estável no sobrenatural, é arrancando compaixão de Deus. Isso se faz pela graça e pela oração que pede graça. A graça que nas coisas fáceis parece que nos deixa trabalhar sem ela e que nas coisas difíceis nos sustenta, frequentemente com nossa ignorância do quanto ela nos sustenta. A oração
que, perseverante tanto tempo quanto dure a tormenta, uma oração infalivelmente vitoriosa, se ela aguenta durante a tormenta, oração que é tão mais difícil quanto mais o perigo é esmagador, oração que é frequentemente impossível se não pedimos com antecedência e constantemente a graça de rezar quando a tentação se lançar sobre nós. E aqui está o problema da vida humana. Quando a tentação se lançar sobre mim, o que vai ser de mim? Vai ser de mim o que é da minha oração. Oração a qual os nossos primeiros bispos, esses apóstolos, sagrados bispos, na Quinta-feira Santa, na última ceia, junto com a Santíssima Virgem, se dedicaram durante 9 dias sem interrupção, entre a Ascensão e a festa de Pentecostes, fazendo a primeira novena da história do mundo, oração a qual eles se entregaram sem interrupção, a qual estava condicionada às graças que eles receberiam no dia de Pentecostes. O aproveitamento das graças que eles receberiam na festa de hoje. Oração a qual está condicionada a graça na tentação, a estabilidade na tempestade, a habitação do Espírito Santo em nossas almas, oração da qual depende que nós tenhamos esse doce hóspede nas nossas almas, oração da qual depende paz. Paz interior para seres que são essencialmente tentados. Doçura para seres constantemente perturbados, companhia habitual de Deus, do Espírito de Deus em nós, que somos seres fracassados. Caríssimos, é consolador pensar, depois de termos sido desleais com Deus, desconfiados da providência, que é possível recuperar o tempo perdido, sendo generosos com Deus. Lógico, vai ser necessário recuperar o tempo. Se nós subimos num trem atrasados, o trem vai precisar ir mais rápido, para não chegar depois. Mas Deus, e isso é muito consolador, Ele nos permite recuperar o tempo perdido, sendo generosos com Deus. O abandono dos apóstolos com Jesus Cristo na noite da Quinta-feira Santa pôde ser recuperado com a generosidade pela qual eles se dedicaram ao serviço de Deus depois. E como explicar, se não fosse assim, que grandes pecadores tenham se tornado grandes santos? Nosso Senhor disse para Santa Margarida de Cortona, que vivia amasiada com um homem. Ela era uma mulher de má vida. Que as penitências dela tinham apagado de tal maneira os pecados dela, os seus 9 anos de desordem, que no céu ela seria colocada no coro das virgens. Esses e outros inúmeros exemplos nos ensinam que jamais devemos desanimar diante dos pecados e das infidelidades passadas. Nós temos um Espírito que dá testemunho de que somos filhos de Deus, de que nos conduz à fidelidade, à graça, que nos conduz por um caminho de oração, de recolhimento, de implorar para Deus as graças dele, que são necessárias para a nossa perseverança. E alguns corações desconfiados, eles imaginam que já não podem esperar subir no grau de fervor, do qual eles caíram, ou ao qual eles não conseguem chegar, talvez, por uma contínua infidelidade da graça. E esses espíritos desconfiados conhecem mal o coração de Jesus, conhecem mal o Espírito de todas as graças. Caríssimos, São Tiago, ele nos diz, o Espírito que habita em vós, ele tem ciúmes. Ele quer que o nosso coração, que os nossos corações, sejam dele e só dele. E ele os quer transformar numa fornalha de ardentíssima caridade. Nosso Senhor disse, eu vim colocar fogo na terra, e é no dia de hoje que ele fez isso. E os dons de Deus, eles são sem arrependimento. Um dos outros nomes que o Espírito Santo recebe é dom de Deus.
esse bem que Deus nos deu, bem supremo, o amor de Deus. E os bens que Deus nos dá, os dons que Ele nos dá, cujo dom máximo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, são sem arrependimento. Lógico, os obstáculos que nós colocamos para a graça de Deus, para o dom de Deus, esses obstáculos precisam ser retirados. Mas sendo retirados, os dons de Deus, que são sem arrependimento, eles voltam a dar frutos. Façamos penitência por nossas infidelidades, uma penitência confiante na providência, para reparar as nossas faltas de confiança na providência. Paremos de olhar para nós, olhemos fixos para o céu, corações ao alto, corações abertos. Para esse doce hóspede da alma, Ele veio colocar fogo no mundo e Ele quer que os nossos corações sejam fornalhas de ardentíssima caridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum et ex Patre nato ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostrem salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus essiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum sedetur dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortos, cuius reino non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Domino et vivificante